Chamemos outro hino. Hino 199, 199. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 2, 3, 23. Oh
Glória a Jesus. Agora, queridos irmãos, é o momento da nossa oração. E nós temos aqui muitos pedidos que foram feitos por nossos irmãos que se acham enfermos. Aqui não aparece número, mas é uma quantidade enorme de irmãos, muitos internados em hospitais e outros também nos seus lares. Também famílias de nossos irmãos que são enlutadas, pois o Senhor comprazeu em recolher algum membro da família e agora estão sofrendo a dor da separação e confiantes que em nossas orações sejam lembradas. Vamos apresentá-los. Também há pedidos por causas, tribulações, viagens, acidentados, familiares também, e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Entre os pedidos para irmãos enfermos, temos ainda irmãos, de apresentar alguns que temos conhecimento, o irmão Antônio, que é do Porto, ancião no Porto, em Portugal, ainda está internado, está com alguma recuperação já considerável, porém, confiante nas nossas orações. Vamos fazer menção também no Marcos, que é encarregado regional em Cabreúva, também está com esta enfermidade, foi internado hoje, a família pediu que apresentássemos. Mas são muitos, não é possível mencioná-los todos. Vamos rogar que o Senhor nos abençoe nesta noite e que dê graça que na comunhão de todos que reverenciarem o santo nome do Senhor, possam ser agraciados com a sua presença. Pois o importante para nós, irmãos, é quando nós nos achegamos aos pés do Senhor e sentimos em nós a confirmação de que nos aceita na sua presença. Ajoelhemo-nos com fé, crendo que Ele ouve a oração do seu povo, que nesta hora, certamente, milhares de rogos haverão de subir desta terra para o trono da graça de nosso Deus. Também vamos pedir ao Senhor pelas autoridades que governam a nossa nação e o mundo todo, pois os dias são difíceis e sabemos que todos eles têm dificuldades para poderem reger as nações diante do que vem acontecendo no mundo hoje. Mas sabemos que quem rege as nações é o nosso Deus. Nele está o poder e o domínio de todo o universo. Mas vamos rogar que por bondade se compraza de ouvir a oração do povo e também ajudar nas dificuldades dos governantes que têm. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Amém. Irmão Hélio, por favor, venha fazer a primeira oração. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Senhor Deus, bom Pai eterno, Criador e formador dos céus, da terra, de todo o universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por grande graça e misericórdia, Pai nosso também, diante da Tua santa presença, Senhor, mais uma vez nos apresentamos nesta oportunidade, Senhor, neste santo culto que mais uma vez preparas. Aqui estamos um pequeno número, mas certamente neste momento, Senhor, muitos joelhos se dobram na Tua presença e o Teu nome é louvado e glorificado por muitos, e aceita no céu a nossa oração. Rogamos, Senhor, no nome do Teu Filho, que incline os Teus ouvidos para nós, pois estamos atravessando momentos de grande necessidade. Queremos, antes de tudo, agradecer-te
pela obra de salvação, Senhor, um plano eterno que Tu mesmo fizeste e enviaste o Teu Filho nesta terra, e Ele deu a sua vida em resgate das nossas almas. E por esta obra redentora, Senhor, nós somos a Ti eternamente agradecidos e também louvamos e bendizemos ao Teu Filho, porque Ele, como um cordeiro imaculado, se sujeitou a tudo para nos dar a salvação. Aceita o Senhor Jesus, o nosso louvor, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão eterna. Senhor, e Te agradecemos porque a porta da salvação não se fechou. Ainda Tu operas, chama almas e a Tua obra vem crescendo em todas as nações. Agora, Senhor, nesta oportunidade tão santa de mais um culto sendo realizado, Senhor, nós queremos rogar a Tua bênção, Senhor, sobre a humanidade, sobre este mundo, Senhor, sobre as nações, seus governantes. Tenha misericórdia pelo amor do Teu nome. E no nosso Brasil, Senhor, onde chamaste um grande e numeroso povo, e muitas almas têm ainda a chamar. Senhor, abençoa a nossa nação, tenha misericórdia dos nossos governantes, permita que haja paz, consenso, entendimento, Senhor, visando o progresso e o bem da nação. Tenha piedade, Senhor, abençoa e dá uma boa administração para os nossos governantes. E abençoa o nosso povo, um povo humilde, um povo sofrido, Senhor. Livra-nos do mal pelo amor do Teu nome. Abençoa também neste momento, Senhor, de aflição, muitos com esta enfermidade sendo internados, ó Senhor, alguns nas UTIs, como já ouvimos o Teu servo dizer. Senhor, estende a Tua mão e livra, Senhor. Todavia, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Glória ao Teu santo nome. Olha pelo irmão Fonseca, ali em Portugal, e por toda a família. Também o irmão Marcos, ó Senhor, de Cabriúva, e tantos outros, ó Senhor, que estão internados. Livra deste mal pelo amor do Teu nome. Abençoa os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na saúde, Senhor. São verdadeiros heróis neste momento. Queira abençoar o trabalho de cada um e queira, Senhor, pelo amor do Teu nome, guardá-los com saúde também. Olha pelas famílias enlutadas, ó Senhor. Tu tens o bálsamo que consola todas as dores. Consola as famílias que Tu te comprazeste em recolher alguém, Senhor, de algum ente, algum familiar. Tu tens o bálsamo que pode consolar nesta hora tão amarga e tão difícil também. Senhor eterno, abençoa o santo culto, os irmãos e irmãs que aqui vieram, abençoa o Teu servo na presidência, abençoa os demais hinos, abençoa os músicos, organistas, os irmãos que estão na tradução de Libras, os irmãos que estão dando suporte técnico, e o ministério aqui presente, Senhor, todos nós, o irmão médico aqui presente, guarda-nos pelo amor do Teu nome e abençoa neste santo culto, guiando o Teu servo. E olha por todos os que pediram oração nesta noite,
Quem pede, pede com confiança na tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia do teu povo, o que está aflito, o que está enfermo, passando por tribulação, alguém desorientado, Senhor, seja, ó Pai eterno, o norte, o rumo na vida daquele que clama pelo teu nome. Abençoa toda a irmandade, Senhor, na mesma comunhão nesse momento. Abençoa os testemunhados e abençoa, Senhor, aqueles que estão aguardando tudo voltar ao normal para também descerem as águas do batismo. Olha também, Senhor, por aqueles que viajam para trazer os suprimentos, os alimentos, medicamentos. Abençoa todos, ó Senhor, que trabalham nos serviços essenciais. Guarda e livra do mal que há na terra. E queira abençoar, Senhor, todos os que pediram a oração da igreja. Ouve, Senhor, pelo amor do teu nome. O teu filho mesmo disse: aquele que crê em mim, eu mesmo intercederei. Aquele que ouve a minha palavra e aguarda, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Glória ao teu nome, que a tua palavra, Senhor, se cumpra em toda a face da terra. Agora, Senhor, de todo o nosso coração e alma, nós te rogamos, envia o conselho da tua bendita palavra e queira falar com as nossas almas. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Precisamos dela a todo momento, Senhor. Envia o pão vivo que desce do céu. Em tudo queira abençoar e guardar, tudo te rogamos, pedindo ainda o perdão das nossas faltas, e te pedimos todas as coisas com agradecimento, no nome do Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nos cultos passados tem sido dada liberdade para que, se algum servo de Deus tiver alguma obra para contar para a nossa edificação, é bom testemunhar aquilo que Deus tem feito, que traga para nós a edificação, pois as obras de Deus contadas trazem sempre algo de melhor e acrescentam a nossa fé. Aleluia. Se alguém sente e tem esta liberdade, Deus seja louvado. Amém. O amém está muito fraco. Os irmãos sabem que quem ouve e está assistindo os cultos, quase não ouve o amém. Então, quando dissermos amém, vamos dizer com alegria, não desânimo. Deus seja louvado. Amém. Melhorou. Alguma coisa? Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Salvador. Salvador. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna se eu for fiel ao Senhor,
Este ano completar-se-ão 57 anos que o Senhor me chamou nesta graça santa. Eu quero contar para os irmãos, para toda a Irmandade, uma obra recente que aconteceu na nossa região ali em Cidade de São Mateus. Nós temos uma irmã que ela e o esposo, eles têm 2 filhos, tinham ali perto da congregação um depósito de gás. Mas o Senhor recolheu o nosso irmão Osmar com a enfermidade do câncer. E ficou a irmã Leslie com a Estherzinha, filha, e o Sidney, filho. E a luta foi muito grande, mas Deus abençoou. Nós temos lá os anciãos, temos lá 3 diáconos, o irmão Roque, o irmão Samuel, o irmão Robson, e foi dada uma assistência para ela. Mas ela precisava sair daquela casa, que ela não tinha condições de ficar ali, e o esposo havia feito uma casinha que estava alugada. Mas logo naqueles dias foi desocupada a casa e a nossa irmã Leslie com os 2 filhos mudaram para lá. Uma casa com muita dificuldade, muita coisa para fazer, inacabada. E foram. Acontece que, passado um tempo, os irmãos diáconos se reuniram e resolveram fazer uma reforma ali na casa para ficar melhor para ela. E fizeram aquela reforma. E quando o eletricista foi para fazer uma revisão na eletricidade, tinha muitos fios em dificuldade, havia ali uma tomada, onde a irmã Leslie ligava a máquina de lavar e também ligava o gravador para ouvir hinos. E ela fez isso enquanto esteve ali, até que chegou o momento dessa reforma. A maravilha está aqui. Quando o eletricista tirou o espelho da tomada, não tinha fio. Aleluia. Esta obra, irmão, nós contemplamos. Antes de fechar os cultos, estivemos lá na casinha deles, orando com eles. Inclusive a Estherzinha estava com tumor no olho, foi feita uma cirurgia, peço oração para a Irmandade. Mas a irmã Leslie lavava a roupa na máquina, aleluia, ouvia os hinos numa tomada que não tinha fiação. É motivo de agradecer. Eu não pensava em contar esta obra, mas ali o Senhor pôs no coração. Agradeço a Deus, Deus seja louvado. Amém. Motivo de glorificarmos a Deus, irmãos. As operações miraculosas de Deus não consistem somente em curar enfermidades, não. O Senhor faz aparecer, faz desaparecer. O Senhor cria a condição e o Senhor elimina também as condições. Por isso que os testemunhos na casa de Deus têm a finalidade, primeiro, de glorificar a Deus pelos feitos que Ele opera, e depois acrescentar em nós a fé. Por isso que nós não devemos de cansar de glorificar ao nosso grande Deus em todo o tempo da nossa vida. Eu vou contar aos irmãos uma obra que o Senhor fez na casa de um servo de Deus, mas no mesmo assunto, com a eletricidade.
para os irmãos verem o que é a comunhão com Deus e o que Deus faz. O nosso irmão ancião, não vou dizer o nome, até já dorme no Senhor. Ele comprou uma casa, mas a casa era muito antiga, vários cômodos, e a fiação elétrica antiga, e uma trama de fios no forno, muito complicada. E aconteceu, irmãos, que começou a dar problema. Acendia uma coisa, apagava outra, ligava um negócio, desligava outro. Aí chamou o eletricista, eles chegavam lá, entravam no forno, mas não achavam meio de descobrir, porque era uma confusão de fio muito grande. E dada a dificuldade de desistir, isso foi por muito tempo, e o irmão aflito com isso. Mas aí um dia disseram para ele: ó, tem um irmão aí que ele não é um bom eletricista, mas ele costuma resolver esses problemas. Ele falou: bom, já não tenho mais a quem recorrer, vou chamar esse irmão. Chamou o irmão e conversou com ele. Ele falou: irmão, eu posso ver por irmão. Tá bom, então o irmão veio aqui, eu ligo aqui, desliga ali. Eu apago aqui e acende no outro lugar. Ninguém conseguiu achar esse defeito. Aí ele, tá bom, olhou e de vez em quando dizia: glória a Deus. Ele a pouquinho, glória a Deus. E olhando, glória a Deus. E o irmão já ficou nervoso. Não é possível, esse irmão chama ele para fazer um serviço e ele fica aqui olhando e dando glória a Deus. Mas resolveu esperar ver o que ia dar tudo aquilo. No fim ele arrumou uma escada, subiu no forno e ele ficava escutando daqui: glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouquinho ele desceu, falou: irmão, pode ligar aí que está tudo arrumado. Poder de Deus, irmãos, operando naquele que glorifica e louva o seu grande nome. Aí ele veio contar para mim: irmão, não acredita, irmão, não é possível. Chamei o irmão que nem um bom eletricista não é, e ninguém resolvia o problema. Ele subiu dando glória a Deus, desceu dando glória a Deus, e agora eu dou glória a Deus também, porque o Senhor resolveu o meu problema. Esse é o Deus a quem servimos, irmãos. Agora vamos permanecer em comunhão, e por um dos seus servos o Senhor nos enviará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Sabe o que o Senhor mostra a palavra, venha servir a Deus. Pois aí, Deus mostra. Sebastião, João, Jorge, Alberto, Gerson, João,
Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, a palavra que nos vem avante, escrita na carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Glória a Jesus. O título deste capítulo diz assim: Cristo, como o Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Queridos irmãos, a sabedoria que Deus deu ao apóstolo em escrever esta carta, ou este primeiro capítulo destas cartas, que são epístolas dirigidas aos irmãos hebreus, tem a finalidade de esclarecer-lhes o ministério de Jesus, o Cristo de Deus, o seu Santo Filho. Havia dificuldade do povo hebreu poder admitir que aquele Jesus, o Cristo pregado, que era realmente o Cristo esperado. Até porque, na descendência dos hebreus, os judeus, eles até hoje esperam a vinda do Cristo, enviado de Deus. De modo que, quando o Senhor deu
ao apóstolo descrever isto aqui, irmãos, era trazendo à memória deles o que já estava escrito anteriormente. Já desde os séculos anteriormente, o Senhor vinha falando através dos apóstolos, ou melhor, dos profetas, e dos homens que Deus havia dado, como também juízes, que profetizavam sobre o envio do Filho de Deus, tão esperado que era. Num dos salmos, salvo engano, o Salmo 45 descreve as qualidades do Senhor Jesus, que lá também aparece aqui, sendo mencionado pelo apóstolo, quanto à unção do Filho de Deus. Pois até então, irmãos, o Senhor Jesus, filho de Maria, a quem o Senhor pelo anjo deu o nome, mas era o Filho de Deus. Mas ele já era conhecido, irmãos, por quê? Porque já havia participado desde a fundação do mundo, antes da existência do mundo, ele estava com Deus. Por isso João apóstolo escreve no primeiro capítulo do Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Depois diz: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele já estava com o Pai, na condição de Verbo, ou seja, da palavra, com Deus. Salomão também faz um relato, irmãos, tão profundo sobre a excelência da sabedoria, cuja sabedoria é Cristo, era o Filho de Deus. Ele descreve no seu relato do entendimento e sabedoria que Deus lhe deu, falando da existência do Senhor junto ao Pai, na condição de aluno, estava junto com Ele, com Deus. Antes que o mundo existisse, nem o pó do mundo havia sido feito. Quando Deus compassava ao redor do abismo, Ele estava junto. Como antes que o Senhor fizesse os fundamentos da terra, deste mundo, Ele estava junto com Deus. E dizia, Ele era seu aluno, e eram as suas delícias. Quer dizer, o Pai se deliciava com o Filho, na condição de um aluno, que era a sabedoria. Bendito seja Deus. E também diz que Ele naquele tempo, com o Pai, já se deliciava com os filhos dos homens. Então, imaginam que já havia um prazer de se deliciar com os filhos dos homens, já de muitos séculos antes. Bendito seja o Senhor. De muitas maneiras se apresentou ao mundo. Moisés viu o Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Moisés viu o Verbo, porque era Deus e estava com Deus. Outros também viram a glória de Deus. O Senhor se manifestou, irmãos, para aqueles que Ele escolhera de muitas maneiras aqui na terra. Bendito seja o Senhor. E aqui então diz, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, irmãos, vê que a introdução dele agora foi outra vez. Isto porque já havia sido introduzido anteriormente. Só que nas introduções anteriores, não era nesta condição aqui de Cristo como Filho de Deus superior aos anjos. Aparecia como anjo do Senhor, como o próprio Deus. Mas agora, irmãos, sendo Ele o unigênito do Pai, Filho único, geração única, agora então, nessa outra vez, Ele é introduzido no mundo como o primogênito
isto é, o primeiro filho de mais irmãos. Bendito seja o Senhor. Mas era necessário, irmãos, que essa introdução dele como sendo agora o primogênito, porque ia ter mais irmãos após ele, fosse revestido de poder, para que os anjos de Deus o adorassem. Essa era a condição implícita que Deus deu de ser escrita anteriormente. Os anjos de Deus o adorem. E para isso, irmãos, como filho de Deus, agora ele tinha que nascer, mas nascer no ventre de uma mulher virgem, nascer como nascem os demais, só que não era a semente do homem de pecado, mas era a obra do Espírito Santo, mas era homem, ia nascer este homem, e Deus já sabia que nessa obra, o seu adversário, o inimigo de Deus, que agora habitava aqui na terra, haveria de se opor à sua obra, ou seja, todas as obras de Deus o adversário se opôs, desde o princípio, quando destruiu, levou Adão, levou o homem à morte. Ele vem trabalhando para destruir as obras de Deus na terra, e Deus sabia que ele haveria de passar por isso. O Senhor Jesus ia nascer no ventre de uma mulher, ia ser um homem, de certo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas ia ser sujeito às tentações também. Então precisava ser revestido de poder. Então o que fez Deus? O ungiu com óleo da alegria, antes que ele nascesse. Bendito seja o Senhor, como homem. Porque a unção sobre ele, irmãos, foi porque agora ele ia nascer no ventre de uma mulher. Precisava ser ungido por Deus. E a unção não era unção com óleo na testa, ou na unção como se ungia o sacerdote, o sumo sacerdote, que se despejava o óleo precioso, o óleo preparado para tal, sobre a cabeça. Não, mas era a unção do Espírito Santo sobre ele. Por quê? Porque ele ia ser tentado, não podia ser vencido, não podia ter pecado. Santo é o Senhor. Só que a unção sobre ele, como agora ele ia ser primogênito, então não era com exclusividade a ele, ia ser dividida também com os demais seus companheiros. Bendito seja o Senhor. Que obra magnífica Deus fez, irmãos. Tão certo é que quando Maria estava gestante do Senhor, ela nem imaginava o poder que estava dentro dela. Ela sabia, porque o anjo Gabriel, quando anunciou, ela sabia que era o anjo, e sabia que se cumpria nela, porque ela não tinha tido contato com varão nenhum, e a obra do Espírito Santo se formava dentro dela. Foi visitar sua prima Isabel lá nas montanhas, e quando ela chegou e saudou Isabel, sua prima, disse: como pode ser isso, de vir visitar-me a mãe do meu Senhor? Como ela sabia? Glória ao nome do Senhor. Eis que quando ouvi a tua saudação, a criancinha saltou no meu ventre de alegria. É porque ele estava ungido com óleo da alegria, mais do que a seus companheiros. Ali estava o companheiro dele, João, no 6º mês de geração, mas já recebeu a unção do óleo da alegria. Tanto é que saltou dentro do ventre de Isabel. Que graça, que poder, que glória, irmãos, estava Deus fazendo ali. Por causa de quem? Do homem pecador. Era Deus que estava ali, irmãos.
E para os irmãos verem como o plano maligno sempre foi de opor-se às obras de Deus, por isso que nós não devemos estranhar que em nossa vida haja sempre um opositor, no sentido espiritual. É porque em nós se desenvolve aquilo que é de Deus. Sempre haverá um inimigo, um adversário. Logo que Maria apareceu gestante, José intentou deixá-la. Seria uma humilhação muito grande, uma vergonha. Já começou ali o sofrimento de Maria, porque estava gestando o Filho de Deus. Quem sabe, irmãos, aqui não consta. Ao longo dos dias, quando o anjo falou com José, olha, não deixa ela não, porque isso é obra do Espírito Santo, hein? Receba ela como mulher. E ele recebeu, não está escrito, mas quantos que poderiam dizer, não é possível, como é que ele vai casar com uma mulher grávida, se não é semente dele? Mas ela suportou, porque ela sabia o que estava sendo gerado dentro dela. Bem-aventurado é aquele que sabe o que está sendo gerado dentro de si. Não importa o que dizem, não importa o que imaginem, o que importa é que saibamos o que é que estamos gerando dentro de nós. Se é obra do Espírito Santo, deixa que fale, deixa que aconteça o que acontecer. A semente santa em nós, irmãos, ela não vai malograr, e nós não vamos abortar, não. Nós vamos chegar até o fim, gerando aquilo que Deus semeou em nós pela semente da palavra. Bendito seja o Senhor. Mas veio então o dia que nasceu, dia do nascimento. Os irmãos vejam, eles tiveram que ir a Belém por causa do censo, que César tinha decretado o censo em todo o mundo onde ele dominava. E ele foi para lá, José com Maria. Ela estava gestante, mas era o fim da gestação. E quando chegou lá, na madrugada, ela sentiu-se de dar à luz. Procurou uma estalagem e não encontrou. Foi lá onde ficavam os animais, era tempo de inverno, frio. Não tinha onde pôr a criancinha que nasceu. Então tinha ali uma manjedoura, um coxo, uma gamela, onde se punha comida para os animais. Mas foi o que mais certo deu. Puseram ali o menino envolto em panos e ficaram os dois ali olhando na obra do Espírito Santo. Quem sabe José olhava de pertinho, pegava no colo e olhava. Filho de Deus, não é minha semente. Isso aqui é de Deus, é obra do Espírito Santo. Eu vou cuidar desse menino. Glória ao nome do Senhor. E naquela hora, irmãos, os pastores de Belém estavam cuidando do rebanho, e o anjo do Senhor, com a sua glória, apareceu. E quando ele viu aquilo, ele ficou com medo. Ele não sabia. Ele disse, olha, não tem mais. Eis aqui vos trago uma nova de grande alegria. Eis que acaba de nascer o Salvador, o Cristo de Deus. Bendito seja o Senhor. Eles olhando não sabiam o que dizer. Nisso os exércitos celestiais de anjos aparecem cantando e dando glórias a Deus. E dizia assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Acabava de nascer aquela hora o príncipe da paz. Santo é o Senhor, uma nova e última fase da operação de Deus com o ser humano. Porque agora era o primogênito, que mais uma vez ele havia introduzido no mundo.
ungido com óleo da alegria. Então, verdade é, irmãos, que no seu contato, o contato da sua mãe com Isabel, João Batista recebeu o Espírito Santo e saltou dentro do ventre da mãe. Irmãos, quem carrega em si esta geração santa, não pode imaginar o que é neste mundo. Saibamos de uma coisa, que andando em santidade no temor de Deus, uma saudação nossa transmite poder, porque a unção do óleo da alegria está sobre cada um de nós. Glória ao nome do Senhor. Por isso, quando aquele exército celestial glorificava a Deus, dizia paz na terra, o príncipe da paz chegou. É Ele quem reina hoje, irmãos. Bendito seja o Senhor. E a condição que havia sido oferecida agora para este primogênito, o primeiro de muitos filhos que haveriam de nascer nele, na sua geração, irmãos, haveriam de receber o Espírito Santo. Mas ele foi morto, como os irmãos sabem, não precisa contar toda a história, mas sabe que ele morreu, ressuscitou, mas antes de ir embora disse aos discípulos: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Vocês ainda não têm, mas fiquem aí esperando, que vai chegar o dia. E lá um belo dia, quando eles estavam reunidos, nos dias da festa de Pentecoste, onde conclamava grande multidão de judeus de todo o mundo, vinha em Jerusalém, cidade cheia de gente de todas as nações, judeus, mas de nacionalidades diferentes, e andando ali pela cidade, eles estavam reunidos no mesmo lugar, cantando, glorificando a Deus, porque o Senhor tinha ido. Eles pensavam, não temos o que fazer, a não ser louvar a Deus. O Senhor prometeu, alguma hora Ele vai cumprir o que Ele disse, que nós haveríamos de ser revestidos do poder do alto. Que poder será esse que vai descer? E glorificavam a Deus. De repente, irmãos, reunidos na comunhão, como nós estamos agora, entrou um vento veemente naquele lugar. Eles até assustaram, e línguas como fossem de fogo desceram. A glória de Deus encheu aquele lugar, e eles abriram a boca, um dava glória, outro cantava, outro manifestava, e começaram a falar em linguagem. Irmãos, devia ser um barulho mais ou menos. Não vamos pensar que eles estivessem glorificando a Deus com a boca fechada, nem tampando a boca, porque quem passava na rua escutou aquele rumor. Ué, que será esse barulho? Eu estou escutando gente falar de coisas de Deus na minha língua. Aí outro falou, na minha também, vamos ver o que é isso. E entraram, e quando viram aquilo, não é possível, tinha cerca de 120 mais ou menos reunidos ali. Que será isto? Olha, eles são galileus, esses homens aí, essas mulheres, falando na nossa língua. Eu falo a língua dos partos, você dos medas, ou isso, aquilo, tantos com línguas diferentes, e olha o que eles estão falando. Aí um diz, não, eles estão todos bêbados, uma hora dessa da manhã, estão bêbados, não é possível isso. Mas aí o dom de Deus apareceu pelo poder do Espírito Santo. Levanta Pedro, tomado pelo Espírito Santo, fez uma pregação que jamais aconteceu no mundo igual. Tamanha pregação, com tanta luz, poder de Deus e sabedoria, que naquele dia foram agregados quase 3.000 pessoas. Os irmãos pensam que esse poder diminuiu, irmãos? Penso que ainda, ou melhor, nos nossos dias,
Não se vê mais isso? Não se sabe mais disto? Será que a unção que estava no Senhor, será que ela continua valendo ainda? Será que o Espírito que estava em Cristo habita nas pessoas ainda? Bem-aventurados aqueles que puderem dizer: eu sei que o Senhor vive, porque o Espírito de Deus, junto com o meu Espírito, confirma que eu sou filho de Deus, que eu sou uma filha de Deus. Se há em ti, irmão, se há em ti, irmã, esta confirmação que o Espírito de Deus se manifesta em ti, e você sente que é filho de Deus, que é filha de Deus, louve ao Senhor, porque a unção está na tua cabeça. Glória ao nome do nosso Deus. Então as obras, irmãos, apostólicas têm que existir no nosso meio. O Senhor Jesus falou aos discípulos: obras maiores do que estas fareis. Então nós estamos aqui, irmãos. É verdade que aqui é um grupo de poucos irmãos e irmãs, mas temos fé e cremos que deve haver muita gente agora olhando na comunhão, participando disto que o Senhor está dando aqui. Porventura esta glória que se manifesta aqui, este poder que se manifesta aqui, não manifesta lá, não manifesta na casa, não manifesta no quarto, na sala, na cozinha, onde estiver um pequenino do Senhor, ali está a unção do Senhor. E João escreveu: vós tendes a unção dos santos. Então nós somos ungidos de Deus. E se nós somos ungidos de Deus, como o Senhor Jesus aqui, com respeito a Ele, como Filho de Deus, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Deve estar agora reunido diante de Deus os amantes da justiça. E quem é essa justiça? Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Somos amantes do Senhor, amamos o Senhor, adoramos ao Senhor. E também, irmãos, não aceitamos a iniquidade, pecado, iniquidade, maldade, violência, ódio, contendas. Isto para nós não serve, porque somos ungidos de Deus. Como pode um ungido de Deus odiar, invejar, ter ciúme, desejar o mal do seu próximo, desejar o que é alheio? De maneira nenhuma. Mas agora o que nós desejamos? Que sejamos revestidos da habitação que é dos céus, pois ó ungidos de Deus nesta noite, pela vossa comunhão, recebam uma participação, porque somos irmãos de Jesus Cristo, e Ele mesmo, com respeito a Ele, está escrito: o dia que Ele nos apresentar ao Pai, vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim, e aos filhos que me deste. Nenhum deles se perdeu, porque eles amavam a justiça e aborreciam a iniquidade. Quem aborrece o mal, quem aborrece a iniquidade, quem ama a Deus, tristeza não vai te dominar, porque o óleo da alegria está no teu coração, é o Espírito Santo. Alegremos-nos no Senhor agora, que Deus possa arrancar de dentro de cada coração um louvor à sua majestade. Cantemos alegremente ao Senhor, porque somos salvos com Cristo, e a vida dele está em cada um de nós. Então, irmãos, o que Deus fez para que nós pudéssemos ter o que temos hoje? A obra que Ele fez. Ele fez grandes obras no passado, mostrou seu poder para os patriarcas, fez promessas a eles, enviou, irmãos, os profetas, usou de reis que eram fiéis ao Senhor. Quantos que
apregoaram a justiça de Deus. O Senhor fez obras magníficas, andou no meio deles. Quem foi Melquisedeque? A quem Abraão mesmo deu o dízimo que tinha. Alguém pode imaginar quem seria? Pois Deus sabe quem era. Pois se aqui está escrito, outra vez introduz no mundo o primogênito, será que o Senhor já não havia introduzido anteriormente alguém a quem o patriarca deu o dízimo do que tinha? Não tinha origem, não tinha genealogia, não sabia de quem era filho, e não sabia, ninguém soube para onde foi. Bendito seja Deus, que os seus mistérios estão aí no mundo, e Ele vai revelando ao seu povo, conforme a necessidade. Hoje, irmãos, é claro isso aqui, o Senhor já andou por esse mundo, procurou fiéis, achou poucos, mas hoje em Jesus Cristo, o Espírito dele, ele não anda aqui, mas o Espírito dele está por aí sim, habita em nós, e conhece os filhos de Deus. Aqueles que amam o Senhor, têm em si o Espírito Santo. Não temam, pois tudo que o Senhor tem é vosso, e na vossa comunhão, receba agora a participação naquilo que é dos céus. Ai, irmãos, se passasse por nós agora um vento veemente, impetuoso, e o Senhor manifestasse um pouco da sua glória, essa carne ia tremer, mas a nossa alma ia cantar. Canta ao Senhor que te ama. Bendito seja o nosso Deus. Queridos irmãos, aquele que odiou o Senhor, perseguiu, desde antes de nascer, porque sabia a obra que Deus tinha com ele, Jesus. Fez de tudo, armou laços, preparou de toda maneira durante o seu ministério, maneira de confundir o Senhor e apanhá-lo em alguma palavra, mas a sabedoria sempre esteve com ele. Tentou, quando ele foi batizado, ele ficou 40 dias em jejum, e o Espírito, ele foi levado em espírito no deserto, e o tentador chegou. Irmãos, como poderia, na nossa imaginação como ser humano, se era Deus, como é que ia chegar? Deus não é tentado pelo homem, mas ali era Jesus, o Filho de Deus, na condição de humano. Aparece lá então o tentador, vendo que ele estava com fome. Escuta, se tu realmente és filho de Deus, manda que essas pedras aí se transformem em pães. Ele olhou e disse, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na audácia levou ele ao pináculo do templo, lugar mais alto. Diz, olha, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na palavra, que mandará os anjos tomar-te-ão nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mas o Senhor disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não se conformou, levou ele no monte mais alto que tinha por ali, e de lá mostrou a ele a glória de todo mundo, a grandeza de todo mundo, a beleza da terra, as coisas deste mundo, as riquezas e os prazeres. Vê de tudo isso aqui, tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. E imediatamente, vai-te, Satanás, somente ao teu Deus adorarás e a Ele servirás. Ficou isso relatado como registro de que quem tem a unção do Espírito, a tentação não o vence.
Se alguém está aqui, está sendo tentado pelo adversário, em alguma situação, em alguma coisa o inimigo te tenta você tirar a tua vida, lança-te daqui abaixo, tira a tua vida, atira-te daqui do andar onde você mora, nesse prédio. Por que você viver desse jeito? Vê que sofrimento você tem, um aperto, uma situação, depois que você obedeceu a Deus, é uma tristeza, um sofrimento. Por que não tira a tua vida? Expulsa ele agora em nome do Senhor Jesus, porque o poder de Deus está em ti. E quantas coisas, a glória do mundo, a beleza deste mundo, que ele vem e apresenta aos crentes, e muitos irmãos ficam engodados por aquilo, mas hoje pela virtude da palavra, Igreja de Jesus Cristo, seja liberta agora, que nenhuma atração do adversário, e nenhuma ilusão ou tentação nos vençam, mas que nós possamos agora levantar a cabeça e dizer glória a Deus, porque me sinto vencedor da tentação. Bendito seja o Senhor. E com isso, queridos irmãos, nossa esperança é de chegar naquele dia da apresentação. Pai, aqui estão os meus filhos, nenhum deles se perdeu. Quem está aqui que não está perdido, ame mais ao Senhor e firma-te na fé e na graça, porque o nosso galardão é grande nos céus. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Mosaías. Glória eterna a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor eterno. Senhor Deus, aos teus pés voltamos agora ajoelhados. Senhor, com a nossa alma cheia de alegria, o nosso coração salta de prazer na tua presença. Pai eterno, preparaste para a igreja, o teu povo, uma mesa farta, glória ao teu nome, com tantas iguarias. Senhor, a família reunida come junto, a família reunida gosta de ouvir falar em Jesus, aleluia. É bonito falar em muitas coisas das Escrituras, tudo é lindo, mas falar no Senhor Jesus, ouvir os seus feitos, aleluia, o Senhor nos mostrar como que Ele trabalhou, o Senhor nesta noite fazer nós entendermos que Ele é o teu primogênito Filho, unigênito. Pai, estamos aqui nos deliciando com a bendita palavra. Que palavra doce, que palavra maravilhosa. Olha, Senhor, olha que nós já estamos leves, olha que nós já estamos libertos, glória ao teu nome. Senhor, contempla agora o nosso coração, como ele está agradecido, como a nossa alma que vinha gemendo pelo caminho, agora diz glória a Deus. Pai, te agradecemos esta mesa farta, te agradecemos esta reunião solene, te agradecemos os cânticos que com alegria encheram a nossa alma. Te agradecemos a oração que foi elevada aos céus, e o Senhor ouviu e nos atendeu. Te agradecemos os testemunhos, aleluia, o Senhor faz obras que ninguém pode imaginar, e por esta palavra que o Senhor mandou, falando tanto no teu Filho,
mostrando a imagem do teu Filho, pois o teu Filho nos mostrou a tua imagem. Nós vimos hoje o teu rosto nesta palavra, quando o teu servo meditava e na revelação falava sobre o Senhor Jesus, o Cordeiro Imaculado. Aleluia, o Cordeiro da nossa festa. Glória ao teu nome, e por tudo isso que o Senhor nos deu, e esta virtude que estamos sentindo agora. Manda aquele vento veemente, Senhor, tanto aqui nesta sala, como onde toda a Irmandade está reunida agora. Aleluia! Tu podes selar muitas almas com a bendita promessa do Espírito Santo. Sairemos daqui revigorados, animados, dizendo para o inimigo que está lá fora: sai do meu caminho, que eu vou passar em nome do Senhor Jesus. A ti seja dada honra e glória por esta gloriosa e santa palavra, que foi sem economia. Não tivemos economia de palavra, não foi pela teologia, não foi pela filosofia, mas a revelação tua tomou este lugar. Graça te damos, levando-nos em paz agora para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, damos graça ao teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória ao nosso grande Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. 374. 374. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Vou dar 2 pulsos, os irmãos entram em cima. Hino da despedida 117. 2 pulsos, entram em cima. Juntos.